Começando hoje mais um podcast Vivendo Obra, eu, Guilherme Ribeiro. E eu, Eduardo Augusto. E o nosso tema de hoje é construir para vender ou vender para construir. Muita gente tem essa dúvida, né? E às vezes a pessoa nem sabe a diferença. Vamos ver tudo isso aí hoje. Bora. Roda a vinheta, Davi. Então, vamos começar explicando o que é isso daí. A diferença, né? Qual que é a diferença entre os dois? Construir para vender ou vender para construir? Bom, vamos lá. A principal diferença que eu acredito que tem nessas duas modalidades de negócio, né? A principal é o seguinte: uma você coloca o seu dinheiro e a outra não. Por quê? Quando você constrói uma casa, quando você constrói alguma coisa para vender, aquilo ali tem que vir de algum lugar, esse dinheiro. Ou de um investidor, 100%, ou do seu próprio bolso. Então você tem que ter esse dinheiro, esse capital para investir mesmo, colocar a pele em risco ali e correr esse risco. Se vai vender em um mês, se vai vender em 10 meses, 1 ano, 2 anos. Então você está correndo um certo risco. E por outro lado, quando você vende para construir, você trabalha com o dinheiro do cliente. E se for financiado, com parte do dinheiro do cliente e parte do dinheiro do banco, né? Então, a principal diferença é essa. E dá para trabalhar dos dois jeitos aí, depende da sua vontade, do seu capital de giro e tudo mais. A gente pode dizer que são negócios diferentes. Sim, são negócios diferentes. Igual, eu já comecei, a minha primeira casa que eu fiz, quando eu me formei, foi uma casa que eu construí com recurso próprio, não meu, do investidor, que na época foi meu pai. Patrocínio. Patrocínio. A gente construiu e vendeu. E aí a gente não teve uma experiência legal. O que aconteceu? Meu pai saiu um dinheiro para ele lá, 140 mil reais. E aí eu coloquei na cabeça dele, né? Insisti com ele, tive que conversar. Vendeu a ideia. Muito tempo, vendi a ideia para ele. Pai, vamos construir para vender, muita gente faz isso, eu conheço muita gente que trabalha assim e tal. Que também não é errado, porque quando você sai da faculdade, você quer construir. Quer construir. Você quer ter portfólio, você quer obra, né? Quer estar ali ativo, né? E aí eu insisti com ele durante um mês e tal. Ele, não, então vamos olhar lote para comprar. E aí a gente olhou um lote de, se não me engano, foi 70 mil reais, um lote de esquina. E daí eu fui lá e gastei mais 70 mil para construir a casa. E no fritar dos ovos a gente conseguiu vender a casa por 170 mil reais. Só que até vender essa casa, teve várias intercorrências que aconteceram que acabou atrapalhando, e meu pai, não, como investidor, ele não ficou satisfeito com o negócio. E o que foi, né? Durante a obra mesmo, lá era um bairro, vamos falar assim, um pouco afastado da cidade. E lá aconteceu alguns roubos. Durante a obra mesmo, roubaram a gente lá. Roubaram o motor de betoneira, abriram o container, roubaram o carrinho, roubaram várias coisas. Então a gente teve um certo prejuízo ali em relação a isso, a questão de roubo. No decorrer da obra. No decorrer da obra. Quando a gente fechou a obra, né, que estava concluída, ela ficou toda trancada, toda fechada. Mesmo assim, a gente teve ainda mais 2 roubos. Levaram o portão da frente da casa. Levou o portão? Levou o portão. Você tá doido. Levou o portão e levaram as janelas. E na hora de arrancar as janelas, né, levaram as janelas e as portas. Eles quebraram a pia da cozinha. Então a gente teve que refazer todo esse trabalho. Eu lembro da gente gastar mais ou menos uns 8 mil reais para repor tudo que... Depois da casa pronta. Depois da casa pronta. Para repor tudo que tinha sido roubado para a gente conseguir vender. E depois da casa pronta, a BITS, toda a burocracia, a gente demorou mais ou menos uns 7 meses para vender a casa. E aí eu fui conversar com meu pai, né, como investidor. Falei com ele, ó, pai, vendemos a casa e tal, agora deu tudo certo. E aí eu lembro que eu falei para ele, ó, pagando os custos que a gente teve com roubo e tudo mais, você lucrou 20 mil reais. Aí ele falou para mim, lucrei 20 mil, mas se eu tivesse colocado 140 mil reais no banco,
eu teria ganhado, sei lá, 10 mil reais, somando o tempo da obra com os 7 meses ali e tudo mais, daria tipo um ano. Eu teria lucrado menos, mas eu não teria essa dor de cabeça que eu tive, com roubo, com ir lá e chegar lá, a obra aberta, a gente ter que comprar de novo, demorar para vender, parte burocrática. E aí ele meio que desanimou do negócio. Era para ter dado tipo uns 35 mil de lucro e acabou que no final deu 20 por conta dos roubos. Mas aí você está colocando como se ele ganhou os 20. Se você fosse tirar o seu também... Não, isso eu tirei tipo 1.500, 2.000 reais por mês para mim. Porque eu gastava gasolina, para minha administração. Por fim, não acabou virando nada. Por fim, não virou nada. Se tirar... Eu ganhei ali, paguei as contas, né? Porque a gente gasta muito, alimentação, combustível. Você ganhou a experiência. Ganhei a experiência. E ele ganhou 20 mil reais ali, mas ele teve muita dor de cabeça e ele não saiu satisfeito do negócio. Então ele pegou esse dinheiro e falou, eu não vou construir mais. Isso é uma questão que eu acho que é comum aí para muita gente, acho que todas as regiões aí, essa questão de dor de cabeça, de furto de obra. Sim. É geral. É geral. Então assim, a experiência que eu tive em construir para vender, única foi essa. Então, durante essa conversa aqui, eu vou falar a experiência que eu tenho e a experiência que eu tenho com outras pessoas que eu inclusive sou RT de empresas que constrói para vender, né? Empresa parceira nossa aqui, a gente faz todos os projetos para eles, só que ele constrói casas milionárias também. É outro setor. O negócio aqui hoje não é levantar a bandeira, né? É mostrar em cima da experiência. Exato. Porque tem particularidades, né? Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. E isso tanto para o cliente quanto para nós que vai constrói ou quem está envolvido no processo. Exato. Então vamos lá. Depois dessa história trágica aí, nunca mais você construiu para vender? Não, eu mesmo construí para vender não. Primeiro, eu não tenho dinheiro. Porque precisa ter o dinheiro ali para construir para vender. O que sobra para nós então? E aí eu não construí mais para vender. Eu só vendi para construir. O que seria esse vender para construir? O cliente chega até mim querendo fazer um projeto e construir a casa dele. Então eu vendo o projeto, eu vendo a construção para ele. Ou vem por meio de imobiliária, né, por meio de parceiros, né? Corretores, por vários meios chegam clientes até a gente aqui. Mas a única que eu construí para vender, e mesmo assim não foi com o meu dinheiro, foi com o dinheiro do investidor, do meu pai, foi essa. Entendeu? Então, quando se trata aí, vamos falar então de construir para vender, né? Qual que é a vantagem e a desvantagem que tem aí? Para o cliente primeiro e depois para a consultora? Tá. Eu acredito que a maior vantagem de, você falou construir para vender? Construir para vender. De construir para vender, para o cliente é que ele vai lá, vai olhar a casa, gostou, ele assina o contrato em poucos dias ali. Se ele for comprar à vista, paga e já está morando na casa dentro de um mês. Ele pega a casa pronta, né? Vender. Ele pega a casa pronta. Então o cara vai lá, realmente olha a casa, tal, é isso aqui que eu quero mesmo, vai olhar, olha a janela, olha a porta, olha os defeitos que a casa tem ali e pronto, ele vai falar, olha, é isso que eu quero. Vai lá e fecha o negócio. Essa é uma grande vantagem para o cliente, ele realmente está vendo o que ele está comprando. É um nicho que tem para engenheiro também e arquiteto de avaliar esse tipo de imóvel, né? Que geralmente tem muita gente que chama algum engenheiro para olhar a casa, eu vou comprar uma casa, vai lá olhar para mim. Sim, eu já, quando eu comecei, amigos e família, né, já tinha, sabia que eu trabalhava em prédio e sempre eu trabalhava também na entrega dos apartamentos. Então aquele checklist final lá, fazer todos os testes, eu estava craque naquilo. E aí minha família falava, Eduardo, se eu te pagar um dia ali, você vai lá no apartamento que eu estou comprando e faz esse checklist geral para mim, para ver se não tem nada errado. Porque o cara que, né, olha na casa, principalmente se apaixona na casa, não vê defeito nenhum. Não vê defeito. É igual
começo de namoro, você não vê defeito na pessoa, né? Depois... Come um saco de sal com ela. Né? Mas, então, é isso. A pessoa compra a casa, às vezes ele não vai ver o defeito de imediato ali o que tem. Né? Até mesmo que não é treinado para isso. A gente não tem o olho clínico. Isso, justamente. Às vezes um piso choco, uma tomada que não está funcionando, alguma coisa mal encaixada, um pequeno vazamento. Isso é tudo coisa que a gente consegue identificar. E aí eu fazia esse tipo de coisa também. Ia lá visitar os apartamentos, cobrava, sei lá, R$150 para ir lá e fazer isso. Então é um nicho de mercado que as pessoas podem trabalhar também, dentro dessa da parte de área de quem vendeu, quem construiu para vender ali. Então voltando então, ao assunto. Quem quer comprar esse imóvel pronto, né, tem essa vantagem. Vai lá, pode mudar para o imóvel amanhã, na mesma semana, depois que fechar o negócio, já pode entrar para dentro. Assinou o contrato, ou então, só se for financiado, só deu entrada lá, assinou o contrato, já está morando. Acaba que quem tem urgência, né, se torna muito mais viável. Sim. A pessoa não quer esperar a construção, todo o processo que tem, né, de alvará, de projeto, a pessoa não quer isso. Isso aí eu já vi muito acontecer com pessoas que mudam de outra cidade para cidade, sei lá, foi transferido, né, o gerente do banco... Tá em apartamento, tá em hotel... quer comprar uma casa, vai mudar, que a família vai vir, aquele negócio, e busca a casa pronta. Então, Exato. É o cliente para esse tipo de casa. É candidato. Isso, tem que ter um candidato. É o tipo de cliente, é o prospecto. Agora, qual que é a desvantagem do cliente? A desvantagem do cliente, o que aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Eu levava muita gente para visitar a casa, né, que eu fiz. Aí chegava lá a pessoa, nossa, não gostei dessa cor. Nossa, mas essa janela de blindex, ela podia ser de alumínio. Ah, mas esse vaso aqui é válvula de descarga, eu gosto de caixa acoplada. Então a pessoa ficava presa nesses detalhes que não tem como. Tem coisas que não tem como a gente mudar. Tá pronto. Você vai pintar uma casa tudo de novo? A não ser que... Não, se você pintar a casa de novo, da cor que eu quero, a gente fecha. Não, embute esse valor lá, de algum jeito e vende. Mas, por exemplo, chegava lá... Piso, não gostei. Não gostei desse piso, esse quarto tá pequeno, ou esse quarto tá muito grande. Eu tenho 3 carros, só cabe 2. Só cabe 2. Então, colocava muito, empecilho assim. Então, eu levava, sei lá, 10 clientes para um interessar e ver se ia dar certo. Então aconteceu muito isso. Então a maior desvantagem não tem como mexer nada. A pessoa é aquilo lá que ela está vendo que ela vai comprar. Né? E questão da construtora? E tem uma desvantagem para o cliente também. O imóvel pronto ele sai um pouco mais caro, né? Exato. Igual, meu pai, eu tirei o meu lucro, vamos falar assim, tirei o meu lucro de 1.000 e pouquinho por mês ali. E além disso, meu pai ia ganhar, se a gente não fosse roubado lá, R$35 mil. Né? E acaba que o lucro de quem constrói para vender é maior do que quem vende para construir. Tem uma margem maior. Porque o BDI, por mais que ele seja, é difícil você chegar a um BDI aí de 30%. Não tem jeito, né? O mercado hoje não paga. Não aceita isso. Não aceita. Então aqui a gente trabalha na faixa de 20%, por aí. Então acaba que a construção, a gente ganha pela construção, em cima da construção. Quem está vendendo, ele valoriza lote e construção. Né? Então ele já vende um pouco mais valorizado. O imóvel está pronto, então ele vende valorizado. Eu estou vendendo um sonho. Estou vendendo um projeto, estou vendendo uma obra que a pessoa confia em mim para entregar na qualidade que ela acredita que eu vou entregar. Então acaba que realmente tem um custo mais caro quando a pessoa compra um imóvel pronto. E para se tratando de construtor, qual que é a vantagem de... Uma delas você já falou aí agora, né? Que é ter uma margem maior para trabalhar, uma margem maior de ganho. Exato. Né? A gente pode chegar no teto ali do que o mercado paga, né? Para um imóvel pronto. Quando eu construo ele para vender, eu chego no teto que o mercado paga. Uma casa de 70 metros quadrados no bairro tal,
o mercado paga 190 mil, então é 190 mil. Não interessa se eu gastei 130, 140, eu vendo a 190. Só que quando a gente vende para construir já não é assim. A pessoa que está comprando ali, ela já pesquisou, já fez orçamentos, então ela já vem vamos falar assim, já tem esse conhecimento, né? Agora... Outra desvantagem para a construtora, você perguntou desvantagem ou vantagem? Vantagem. Então a vantagem é essa, né, de valorizar. Outra vantagem, você vai fazer a casa sem nenhum cliente por perto. Isso é uma ótima vantagem, né? Você está fazendo a casa do jeito que você acha que deve fazer. Não por questão de ter o cliente perto, mas por questão... você tem que administrar a equipe, né? Sim. Você não tem que administrar o cliente também. O cliente vai na obra, não quero, né, e tal. As mudanças, retrabalho que acontece assim, não é todos, não é generalizando, mas alguns clientes, você pode ficar 2 meses fazendo o projeto com ele. Na hora da execução, nossa, mas esse quarto ficou pequeno, não tem jeito da gente aumentar? Acontece, né? Então, assim, esses detalhes acabam que, por mais que a gente cobre para fazer o retrabalho, ainda atrasa a obra, né? Desgasta, você tem que fazer as build de projeto, às vezes aprovar de novo na prefeitura, se for financiado, processo na caixa e causa alguns transtornos. Quando a gente constrói para vender, não. Você construiu, você fez o projeto, aprovou. Você está trabalhando com a sua equipe. Você está trabalhando com a sua equipe e pronto. Não chega ninguém lá para dar palpite e ter algum problema. Isso aí é muito melhor mesmo. Porque igual eu já trabalhei em empreendimento, que empreendimento, principalmente Minha Casa Minha Vida, você está fazendo ali... Para o governo, vamos falar assim. Você está fazendo 800 casas que não tem dono ainda. Sim. Então... Quem vistoria é o engenheiro. É o engenheiro da caixa e a equipe. Acabou. É muito bom. É diferente trabalhar assim. É diferente, Porque você administra a equipe. Agora, com relação às desvantagens aí para a construtora. A desvantagem se você não tem um capital de giro muito grande, você vai se descapitalizar. Você vai investir esse dinheiro para vender, você não sabe quando, né? Que o mercado oscila muito. Então, você vai construir, vai colocar todo o seu dinheiro lá para vender daqui 3, 4, 5 meses, 1 ano, vai saber quanto. Aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí vem os roubos, o mato cresce, você tem que dar manutenção, e aí começa várias coisas que uma casa parada... Se demorar um pouco para vender, a pintura já não é nova mais, já tem que dar uma mãozinha depois. E outra coisa, se demorar mais de 6 meses depois do habite, a casa não é mais considerada imóvel novo. E aí você não vende ela como imóvel novo, você não vende ela como imóvel novo, você vende ela como usado. Aí a muda Caixa desenquadra, ao invés de financiar 80%, vai financiar, se não me engano, 70%. E aí o cliente tem que dar mais 10% de entrada, caso ele for financiar, se for pagar à vista, independente. E quando esse imóvel está pronto, para a consultora, ela depende de várias variáveis, né? De mercado, variáveis de demanda, né? Se você está num bairro que tem só a sua casa pronta e tem muita procura, você vai vender rápido. Sim. Mas se um monte de gente vai fazendo casa também para vender, né? Exatamente. Você está em um bairro ali que muita gente tem interesse nesse bairro, que está faltando casa e você começa a construir para vender, vai embora, vai dar certo. Agora, se você constrói... Essa desvantagem pode ser uma vantagem, dependendo da região, né? Exato. É igual a gente estava comentando em uma cidade aqui, qual que é a cidade? Patrocínio. Na cidade de Patrocínio, aqui perto de Uberaba, uma indústria foi para lá e empregou muita gente. Então, meio que a cidade está carregada de gente lá e não tem casa nem para alugar. Não tem casa para alugar, não tem casa para vender. Não tem casa para vender. Então, todo mundo que faz casa lá vende fácil, porque tem muita gente procurando. Ou para alugar ou para comprar. Né? Isso aconteceu na cidade da Bruna, né? A minha esposa. Teve uma empresa chinesa que estava fazendo a ligação de energia.
como é que chama, gente? A empresa chama XPTT, acho que é isso, XPTT. É chinesa, fez a ligação de uma usina hidrelétrica lá para o Rio de Janeiro e passou no meio da cidade. E aí, tipo, lotou a cidade. A cidade tinha 8 mil habitantes, foi para uns 14, tipo isso. Porque daí vem muita gente, vem terceiro, vem uma galera, né? E aí o pessoal começou a construir para alugar, e tal. A empresa foi, depois de um tempo... Tem um monte de casa parada lá. Agora tem casa parada, tem imóveis mais parados lá, porque diminuiu o ritmo da cidade, a demanda, entendeu? Então, assim, às vezes aproveitou ali no boom que deu e agora tem algumas casas lá. Mas, assim, a cidade, por mais que a empresa tenha saído, ficou gente ali, né? Às vezes fez um filho, né? Acontece. Exatamente. E aí fica gente lá. Então, sempre tem demanda, né? Mas umas cidades tem mais, outras cidades tem... E dentro de uma cidade isso aí pode variar em questão de bairro também. Tem de bairro, né? Então, tem bairro que... Tem um bairro lá perto de casa lá que você não acha terreno, tá super valorizado, aí vai indo para os bairros mais longe. Então, com relação aí, a gente já falou as vantagens e desvantagens de construir para vender, né? Agora, com relação de vender para construir, né? Para o cliente, né? Qual que é a diferença disso? Qual que é as vantagens e desvantagens? Então, a maior vantagem que eu acredito, quando eu senti isso na pele, foi que eu tinha a liberdade de escolher qualquer lote da cidade. Eu escolhi o bairro, eu escolhi se eu quero esse lote aqui, se eu quero aquele da esquina, se eu quero outro. Aí eu via por preço, eu via por muro de arrimo, se precisava ou não, aterro, desaterro. É a primeira vantagem, né? É a primeira vantagem. Que pode ter uma diferença muito grande na obra. Que pode impactar na obra também. Então eu fui comparando. Olha, onde que eu quero morar? Eu quero morar no condomínio X. Beleza. Dentro do condomínio X, quais os lotes que eu tenho disponível aqui que eu posso comprar? Aí eu olhei uns 4. Desses 4, qual que eu prefiro? Qual que está mais barato, custo-benefício? E eu fui estudando. Então, eu como o cliente naquele momento, eu prefiro, eu tenho liberdade, eu posso escolher onde que eu vou morar. A primeira coisa é escolher o local, escolher o lote, né? Escolher o lote, entendeu? A primeira coisa tanto foi essa. Satisfação com relação a... tanto é que a gente tem um vídeo aí, como escolher um lote, né? Para escolher um lote. Tanto a satisfação com relação a eu quero morar nesse bairro, eu quero morar nesse condomínio, eu quero morar perto da minha mãe, eu quero morar perto do centro, eu quero morar perto do shopping. Perto do meu trabalho. Né? Escolhe onde quer morar. Exato. E a segunda coisa é com relação à obra, né? Igual você falou. Exato. Em relação à obra, eu pude fazer o projeto que eu quis. Eu sempre gostei de esquina, eu quero caçar uma esquina. Eu quero uma casa de esquina. E aí eu pude fazer o projeto que eu quis. Da minha irmã, a mesma coisa, do meu sócio, a mesma coisa, eles fizeram o projeto que eles quiseram. Até os clientes que a gente trabalha aqui também é assim, que a gente vende para construir, né? Quando a gente fala vende para construir, não é necessariamente eu tenho uma casa para vender de 70 metros quadrados no bairro tal. Não é isso. É o cliente que chega e eu vendo a ideia de que construir é melhor do que comprar pronto. Então, vender a ideia e não vender realmente o imóvel, necessariamente. Pode ser que vende o imóvel, mas vende na planta, né? E aí a gente tem essa vantagem. Pode fazer o projeto do jeito que a gente quiser, com o acabamento do jeito que a gente quiser, tudo depende do seu orçamento. Mas a gente tem essas vantagens, né? A minha casa foi feita do jeitinho que eu quis, exatamente o acabamento, a planta. O negócio também eu quero um quarto, um closet, eu quero um banheiro, 2 chuveiros, eu quero uma sala, um pé direito duplo, enfim. Exato. Do jeito que você quiser, do jeito que cabe no seu orçamento, né? E assim, dentro disso, a gente teve que fazer parceria com várias pessoas, projetos, escritório de arquitetura, escritório de projetos complementares, né? Porque daí eles, como a gente não faz mais esses projetos aqui, a gente está terceirizando. Então, a gente traz o cliente, trabalha ele e apresenta, olha, esse aqui é o nosso time de arquitetos, ele tem a empresa deles e tal,
fazem o projeto 3D, tudo mais, e aí eles vão fazer o projeto até você ficar satisfeito, entendeu? Então o cliente tem essa segurança, olha, a minha casa realmente é personalizada, eu estou construindo a casa com a minha necessidade. Igual, teve uma cliente nossa que ela escolheu onde que ela ia pendurar a vassoura. Ela falou, Eduardo, eu preciso de um espaço aqui entre o tanque e essa parede de 50 centímetros, porque eu gosto de um armário vertical, e esse armário eu vou colocar os produtos de limpeza, pendurar a vassoura, pendurar o rodo e pôr não sei o que, não sei o que. Pronto, foi desenhado exatamente isso para ela e foi executado assim. Então essa é uma grande vantagem. Você tem um negócio personalizado, é seu aquilo ali. Se você tem 4, 5 filhos, se você, não quero ter filhos, é só eu e a mulher, então é só eu quero fazer um kitnet, uma casa toda aberta. Cara, independente, você tem essa liberdade. Acho que a palavra é essa, é liberdade de fazer o que você realmente bem entender. Acho que uma das vantagens também que a gente vê com muitos clientes é o acompanhar o processo, né, de construção, que é gratificante para o cliente, é gratificante para a pessoa. Por quê? Ver a casa como um sonho, então ver aquilo ali se realizando, né, com o tempo. Exatamente. Muita gente, eu acredito que muitas pessoas vão ter apenas uma casa em toda a vida. Tem gente que nem vai ter, né? Vai sempre, às vezes, morar de aluguel, sei lá. Mas muitas pessoas vão construir aquela casa e pronto, vai ficar para os filhos, para os netos. E aí, aquela casa, ele quer fazer ela da melhor maneira. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu escolhi essa tomada aqui, eu escolhi a torneira que eu quero colocar na minha casa, eu escolhi as janelas. Então, a pessoa realmente sente parte do negócio. Ela sente que está construindo junto com a gente. Não é simplesmente ser, eu paguei e tenho. Não, você faz parte do processo. Exato. Né? E isso daí é muito interessante também com questão de você ser um bom profissional, prestar um bom serviço, ter uma boa empresa, porque é muito fácil você fazer um sonho virar pesadelo, né? Exato. Que esse é o sinônimo de obra, né, que está enraizado nas pessoas, que é pesadelo, é prejuízo, é roubo, é dor de cabeça. Então tem muita gente que tem na cabeça que eu não quero construir, eu quero uma casa pronta, mesmo eu pagando mais, porque ela está pronta, eu não quero dor de cabeça. Para mim não ter dor de cabeça. Isso aí é muito fácil, muita gente, né? Pensa assim exatamente por esses motivos aí. A pessoa não quer ter dor de cabeça, ela quer um negócio rápido, prático, facilidade. Não quero mexer com obra. E uma vantagem também para os clientes é a questão de pagar mais barato também, né? Sim, igual a gente falou que paga mais caro com a casa pronta, acaba pagando um pouco mais barato. Nossa, é muito mais barato? Não é. Mas é um pouco mais barato. E para quem está construindo, o pouco que economizar já é muito. Né? Então, assim... porque você vai economizar ali, você vai gastar com armário, vai gastar com muita coisa ainda. Móvel novo, enfim. Armário planejado, com sofá novo, com geladeira, cozinha planejada e muita coisa. Então, um pouco que economizar é vantagem. A questão da desvantagem para o cliente, né, uma das desvantagens que eu vejo também é a questão do tempo. Né, que nós falamos, o imóvel está pronto, esse aqui, quanto tempo demora eu cheguei aqui, eu quero fazer uma casa, até fazer projeto, até aprovar na prefeitura, aprovar um financiamento, construir. A pessoa tem que ter esse tempo aí. Se for uma casa prazo, né? E varia de acordo com o tamanho da casa e tudo, mas minha casa, minha vida normal... 4, 5 meses de execução de obra, né? A gente geralmente constrói. Se for uma casa menor, até é mais rápido. Aí você ainda tem o tempo de aprovação, né? Tem o tempo de projeto e aprovação na prefeitura, né? Então acaba que a pessoa, vamos supor, tem que ter disponibilidade ali de 8 meses. Aí eu preciso da casa para daqui 8 meses, sei lá, 1 ano, para mim poder mudar para ela. Então, isso, a pessoa tem que ter essa disponibilidade de 1 ano, porque precisa de fazer todo esse processo de projeto, de aprovação. Tem que ter um planejamento mesmo. Isso, de execução. Porque a pessoa ela tem que ter um recurso para
Para morar nesse tempo Isso, e pagar. Isso, até esperar ela ficar pronto, né? Exato. Então isso aí é uma coisa que a construtora tem que deixar bem claro quando vai fazer esse tipo de processo, né? Sim. Naquelas conversas iniciais ali, ó, o que você vai pagar durante esse período? Porque você paga evolução de obra, né? Você paga documentação, cartório, na caixa, projetos, isso aí tudo que quando é negociado à parte, né? E a pessoa, às vezes ela mora de aluguel, ela paga esse custo também, né, de processo de financiamento, e aí ela tem que ter esse caixa, né, para conseguir bancar as duas. E aí quando ela tiver com a casa pronta, vai ficar só com o custo ali da medição. Profissional, você tem que colocar isso no papel também junto com o cliente. Né? Tem que instruir. Vamos fazer aqui as contas então. Até mesmo se você tiver os dois imóveis. As duas opções para o cliente, né? Realmente. Porque você faz a conta com eles e fala assim, será mesmo que vai compensar você esperar ficar pronto um ano? Ó, você paga R$1.000 de aluguel. Vamos pôr no papel. Um ano, 12 mil. Vai. Né? Se você juntar aqui mais 3, você pega a casa aqui. Agora, e aí? Aí tem que medir isso com a pessoa. E é o que eu falei, é candidato. Você tem que sentar com o cliente, entender a situação dele e aí trabalhar. Né? O melhor dos mundos é o que você falou, ter as duas opções. Ter a casa pronta. Se a pessoa, mas eu queria mais um quarto. Então, vem cá, vamos fazer uma casa para você. E aí você vai lá e constrói uma casa para esse cliente. E dá para, se você tiver recurso, construir a casa com o seu recurso e simplesmente vai lá e vende a casa pronta depois. A melhor forma do negócio mesmo, eu acho que é você entender a necessidade do cliente. Não querer vender para ele. Empurrar o negócio para ele. Exato. Porque às vezes um cliente chega com uma ideia e fala assim, eu quero... Você tem casa para vender? Não, eu não tenho casa para vender. Mas por que você quer uma casa para vender? Né? Porque se o cara chegar aqui e ligar, você tem casa para vender? Você vai falar assim, não tenho. Mas eu construo. Você tem casa pronta? Mas eu construo. Por que você quer uma casa pronta? Não, mas por quê? Tem como? Tem como construir? Tem muita gente que fala isso. Nem sabe que tem. Nem sabe, né? Então aí você está atingindo um cliente diferente ali. Que nem sabe que pode fazer isso. Exato. Né? E aí a gente Porque fala... vem isso enraizado também, que para você fazer projeto, para você planejar uma casa, ela sai muito cara. Exato. Né? Principalmente quando a gente trabalha com a classe média ali, que quer minha casa, minha vida, uma coisa mais simples, acha que não tem condição de planejar isso. A pessoa acha, às vezes, não tem condição de pagar um arquiteto, de pagar um engenheiro. Isso. Entendeu? Acha que, nossa, isso é coisa de rico. Justamente. Pensa assim. E aí a gente tem que meio que, durante a captação do cliente, trabalhar com esse público também, né? Com as pessoas que acreditam que às vezes não é possível, né? Porque são públicos diferentes, igual um público de condomínio, um público, né, classe alta que sabe que paga o que quer pagar e assim vai, né? Exato. É igual o caso da empresa lá, que inclusive eu sou RT. Eu não sou dono da empresa, eu sou RT da empresa, né? Os donos da empresa não são engenheiros, precisa do engenheiro para regularizar no CREA. E aí o que eles fazem? Eles constroem a casa para vender. Só que é casa de altíssimo padrão. Casa que eles constroem, sei lá, de 1 milhão, vendem por 1.300.000. Então, deu 30%, às vezes 1.400.000. E quando a gente fala em uma casa de alto padrão, a gente sobe todo o faturamento, né? E o que acontece muito também nesse tipo de casa, no meio do processo já vende. No meio do processo ela fala, Eduardo, antes, no meio da casa aqui eu já vendi e a pessoa quer que faz só mais uma coisa aqui, ó. A piscina que está com 10 metros quadrados quer que põe com 12. Desse jeito, entendeu? Então, assim, esse mercado existe. Existe e essa pessoa constrói 5, 6 casas no ano e está de vento em popa, né? Eu que não tenho 1 milhão para começar. E só não faz mais porque não tem mão de obra, né? Mas assim, acaba que ela se especializou nisso, essa empresa nicho, se especializou. Né? Nicho. Ela hoje é referência nos condomínios que ela trabalha, ela tem a carteira de cliente, ela sabe, né, onde Então, trabalhar. O negócio de falar assim, ó,
O que é melhor? O que é melhor? Depende. Depende. Tem muitas variáveis. Tudo né? tem vantagem. Porque, por e exemplo, desvantagem. eu sou um Guilherme recém-formado. Eu construo uma casa de 1 milhão. Ela pronta para vender. Tem mercado. Mas aí a pessoa chega e fala assim, mas quem que é você? Você não tem nome, você não tem credibilidade no mercado, você não tem portfólio. Eu já vendi para o fulano, já construí para você. E às vezes a pessoa compra esse tipo de mercado, existe assim, quem que é o arquiteto dessa casa? Compra também compra o nome, né? Vem compra junto. o nome. Né? Quem projetou minha casa foi o fulano. Quem construiu minha casa foi o ciclano. E isso dá muita credibilidade, né? Então eles vendem a casa e vendem a credibilidade dos nomes juntos. A casa vem junto com a marca, né? Exato. Quem não preocupa com quanto paga, paga pela marca também. Sim. Né? Então... É igual aquele negócio, né? Um celular, um iPhone, ele fala que o principal, antigamente pelo menos, a principal função de um telefone era ligação. Hoje já não é mais. Mas um iPhone liga igual um Samsung, que liga igual um Motorola, entendeu? Então a função da casa, teoricamente, é a moradia. A pessoa morar e ter uma casa. Só que pessoas compram casas de alto padrão e pessoas compram Minha Casa Minha Vida, pelo mesmo motivo do iPhone e Samsung, né? Então tem a questão da marca, tem a questão do nome de quem construiu, da confiabilidade da empresa de quem construiu. Então essa pessoa, essa empresa, ela também vende para construir, ela também vende imóvel na planta, e a gente já fez projeto para ela que a cliente participou. E é diferente também a questão. A gente construiu uma casa de 100 mil reais lá no bairro, de 170 mil reais, lá no bairro X, que é um bairro pouco longe, afastado e tal. Vai roubar. Se você construir uma casa dentro do condomínio, ela pode ficar lá parada 1 ano, que você não vai ter esse tipo de problema. A probabilidade de roubar né? Mas aí você tem outros custos, né? Você vai pagar condomínio da casa parada. Né? Então, tudo tem que ser colocado na balança. Né? Isso aí depende muito da situação que você está hoje. Né? Isso tem que enquadrar na sua vida. Eduardo, qual que é melhor? Então, resumindo, construir para vender ou vender para construir? Depende para você e para o seu cliente. Então você chegou até agora aqui para falar que... Mas é a verdade, depende de você como profissional e depende do cliente que você está atuando, né? Do mercado que você está atuando. Se você tem condição de construir para vender, faça, né? É um bom negócio. Tome cuidado apenas com essas desvantagens que a gente falou, mas é um excelente negócio. Mas se você está começando, recém-formado, não tem dinheiro, não tem capital de giro, cara, vender para construir também é um excelente mercado. Tanto financiado quanto não financiado, né? Então, é bem subjetivo falar assim, né? Eu acho que, assim, um resumo geral, isso que você falou aí. Você tem experiência própria de que fez, né, construiu para vender e não deu certo. Sim. Né? Você tem a experiência de realizar projetos aí, né, que dá muito certo e é o que realmente faz hoje. Né? Então tem essa vantagem, mas dentro da sua realidade. Exato. Né? Dentro do que eu consigo fazer com o que eu tenho hoje. Né? Então, isso é dentro do mercado aqui, da região aqui. Às vezes você está, igual nós falamos, em outras regiões, vai ser outra situação de mercado. Né? E a gente não está falando que é errado também. Então eu tenho recurso, eu quero construir e não vou construir. Não. Constrói, né? Tem os dois. É muito melhor você ter os dois, atender os dois clientes. Exato. Né? Do que você ficar, às vezes, só preso em um cliente. Né? Que aí chega o cliente que quer uma casa pronta, você não tem. Mas ainda, a melhor coisa é nichar, né? Procura qual que é seu nicho. Às vezes, de primeira mão, no primeiro ano de empresa, você não vai conseguir. Né? Definir o seu nicho. Mas depois, na hora que você pegar eu só trabalho com as casas aqui no bairro. Mas eu peguei uma casa no condomínio. Às vezes tem cidade que nem condomínio tem.
né? Eu já morei em cidade que não existia condomínio, né? Então, mas às vezes tem um bairro ali, né, mais classe alta. Eu comecei a construir num bairro, sempre quando você começa a construir num bairro, bota uma placa sua lá, vai passar gente e falar assim, opa, fulano aqui, eu tô querendo construir. Vai te ligar, vai conversar com o pedreiro. Aí, por fim, você já pegou outra casa ali no bairro. No bairro próximo, ou naquele outra mesmo bairro. no mesmo bairro. Quando você vê, você está construindo só casa de alto padrão, um exemplo, né? Então, ou dentro de um condomínio. Você está construindo ali no bairro tal, né? O bairro que é o que a gente mais constrói hoje ali, constrói essas casas, Minha Casa Minha Vida. Você está construindo ali? Você tem mais casa para construir, para vender? Não tem mais para construir, a gente consegue, então vai. E vai. Por fim, você está fazendo 50 casas ali no mesmo bairro. O que acontece é assim, principalmente para recém-formado, e é um pouco do que eu passei também. Eu acredito que sair da inércia é difícil. Que inércia? De parado. A pessoa está parada, não tem nenhuma obra, e sair do zero é difícil. Pegar a primeira obra é difícil. Mas da primeira para a segunda já é um pouco mais fácil, da segunda para a terceira é mais fácil ainda, da terceira para a quarta e só vai facilitando. A mesma coisa você está de frente para uma pedra grandona e ela está parada. Você tirar ela do lugar ali, a força que você tem que fazer é muito grande. Você tem que fazer uma força extrema para tirar aquela pedra do lugar. Porque ela está parada, ela está na inércia. Depois que ela começou a rolar, meu amigo, é igual o carro quando começa a andar. Vai embora, entendeu? É só, né, ir rolando a pedra. Então, assim, é a mesma coisa. A primeira obra talvez vai ser difícil. E o que eu te recomendo? Não fica preso. Ou eu tenho que construir para vender, ou então vender para construir. Não. Vai no vento de oportunidade. O que é a oportunidade que você tem agora? De construir, igual eu tive lá, com meu pai estava com dinheiro. Pronto, eu aproveitei aquela oportunidade, tirei foto durante a obra, Gerou fiz um meu portfólio. marketing, fiz meu portfólio, muita gente visitou. É melhor você ter uma casa que não deu lucro do que você ter nenhuma que você nunca... Exato. Você já fez uma casa? Não, nunca fiz, não sei. Isso acontece? Acontece. O que você tem que falar? Não fiz, mas eu vou fazer, enfim, até nós postamos um vídeo também com relação a isso. Uhum. Mas você tendo uma casa no seu portfólio é melhor do que nenhuma. Exato. Um é maior que zero. Justamente. Né? Então, assim, aproveita a oportunidade que você está vendo hoje. Eduardo, eu tenho uma oportunidade então de fazer uma reforma de um banheiro. Cara, eu reformei o banheiro da minha avó. Isso para mim foi bom. Tirei a foto do antes, do depois. Eduardo, você já reformou? Aqui, ó, um banheiro horrível que eu peguei e entreguei ele assim. Então, assim, aproveita. Mesmo que, nossa, eu não vou ficar rico. Cara, você não fica rico com uma obra. Entendeu? Nem com duas, nem com três. Você vai ficar rico ao longo do tempo ali, dos anos de experiência que você vai ter. Então, aproveita as oportunidades que você está enxergando hoje. Seja construir para vender, seja vender para construir, seja reformar. Aproveita o vento de oportunidade. O vento que bateu, mesmo que de início, né? A gente está falando agora para mais recém-formados. Mesmo que de início não seja o que realmente você quer fazer na sua vida, né? Eu quero construir casa, mas apareceu uma reforma. Cara, pega essa reforma, vai aprender, vai lidar com o pedreiro, vai comprar material, vai negociar, vai conversar, vai visitar fornecedor, vai gerar, vai estar em ação, estar em movimento. Estar em movimento é importante, né? Então, é isso que ajuda muito. Quando você está em movimento, seus próprios fornecedores acabam te indicando cliente e aí começa, né? Você fazer network, você ter cliente e aí você saiu da inércia e você vai embora. Começa a girar. Começa a rodar, né? Então é isso, não fica preso em um só modelo de negócio. A gente falou de dois aqui hoje, que é construir para vender ou vender para construir, mas não fica preso. Se aparecer alguma oportunidade, tem que aproveitar. Só para finalizar, colocando um assunto financiamento, os dois tipos de imóveis são financiáveis. Sim, com certeza. Independente se é Minha Casa Minha Vida ou alto padrão, os dois são financiáveis. Casa pronta ou construção. Imóvel novo, imóvel usado, né? Imóvel novo, imóvel usado e construção. Imóvel novo, o que é considerado? Até 6 meses de habites. Imóvel usado, passou de 6 meses de habites, é imóvel usado. E aquisição e construção é a pessoa que quer realmente construir.
que não tem nada. Às vezes ela tem um terreno, ela pode ir lá e construir no terreno dela. Então é a construção. Se ela não tem terreno e nem a casa, é a aquisição de terreno e construção. Também é a modalidade de financiamento. A pessoa tem que ter 20% de entrada e tudo mais. Então, todos esses que a gente falou é possível financiar. Então, é isso daí. Né? Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Né? Se alguém tiver alguma dúvida aí. Se faltou alguma coisa a falar, deixa aí nos comentários se você estiver no YouTube. Às vezes, ficou confusa, enfim, né? A gente fala um pouco rápido, né? Às vezes as informações pra gente é meio que automático. Então, deixa no comentário aí se ficou faltando alguma coisa, se a gente precisa aprofundar em algum assunto. A gente volta a gravar. Passando por alguma experiência dessa, né? É verdade. Às vezes você está passando por alguma coisa nesse sentido. Conta pra gente o que você acha que é de vantagem e desvantagem, que talvez a gente não fale. Porque isso aí varia de regiões, igual a gente falou. Então, se na sua região é diferente, né, vamos compartilhar. Então é isso aí. Isso aí. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, compartilha. Para quem está ouvindo, grande abraço para vocês também. Para quem está vendo no YouTube, faz tudo isso aí que o Eduardo falou. E até o próximo podcast. Valeu, um abraço.